Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Então, vamos aqui mais uma vez falando sobre áreas de figuras planas. Então, vamos sendo rápidos, né? Então, vamos falando aqui logo sobre a área do quadrado. Bom, nós temos aqui uma figura que é um quadrado, né? Temos quatro lados iguais. Então, vamos fazer aqui as divisões, né? Percebe-se que esse quadrado foi dividido em partes iguais. Então, se vemos aqui, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, nós temos 16 quadradinhos aqui dentro deste quadrado, né? Ou seja, então nós temos aqui 4 quadrados na base, 4 quadrados na altura, ao todo 16. Tanto é que a pergunta já foi respondida. Então, nesse caso, a área da superfície do quadrado verde vão ser 16 quadradinhos ou 16 unidades de área. Ok? Vamos só lembrar disso, que normalmente quando a questão não coloca unidade de medida, se é metro, centímetro, decímetro, decâmetro ou metro, então vamos lembrar em unidade de área. Então a área vai ser o quê? 4 vezes 4, 16. Mais uma vez falando do quadrado, então nesse caso nós temos um quadrado em que nós temos 8 metros de lado, né? Então a área vai ser o quê? 8 vezes 8, 64 metros quadrados. Generalizando, nós vamos ter o quê? Que a área do quadrado é lado vezes lado. Agora vamos para um retângulo. Bom, o retângulo vai seguir basicamente o mesmo princípio do quadrado. É você multiplicar base vezes altura. Vamos fazer a mesma coisa que foi feita com o quadrado, né? Dividindo aqui o retângulo em quadrados. Então, se você contar, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, de cara já dá para ver que nós temos 8 quadradinhos que formam esse retângulo, que dá 8 unidades de área. Mas vamos pensar mais. Vamos lá, na base nós temos 4 quadradinhos, então na altura nós temos 2. Se multiplicarmos, né? 4 vezes 2, 8 quadradinhos. Mais uma vez, 8 unidades de área. Agora vamos generalizar isso, que a área de um retângulo vai ser base vezes altura. Então está aqui a área do retângulo, base vezes altura. Agora nós vamos aqui para um pequeno exemplo. Então vamos calcular aqui a área desse retângulo, cuja base mede 8 centímetros e a altura mede 2. Então nesse caso é só pegar e multiplicar 8 vezes 2, que dá 16 centímetros quadrados. Então vamos aqui a um paralelogramo. O paralelogramo é uma figura geométrica que tem sempre os lados paralelos. Tenho dois lados aqui, esses paralelos e esses paralelos. Então nós temos a base e também nós temos a altura. Como não tem muito mais ou menos como calcular a área, é só a gente se basear em uma outra figura conhecida que é o retângulo. Então vamos tentar transformar esse paralelogramo em um retângulo da seguinte maneira. Então vamos pegar esse triângulo aqui, essa parte, e colocarmos no outro lado para formarmos um retângulo. Então pronto. Agora sim nós temos um retângulo formado a partir de um paralelogramo. Então aí sim podemos ver que a área vai ser a mesma área de um retângulo. Então a área de um paralelogramo vai ser o quê? Base vezes altura.
Então, como exemplo, nós vamos calcular aqui a área desse paralelogramo, cuja base mede 9 metros e a altura mede 3 metros. Então, a resposta que nós temos está aqui. 9 vezes 3, 27 metros quadrados. Triângulo. Sim, mas nós temos aqui um paralelogramo. Não é verdade? Então, a figura não é um paralelogramo, mas vamos lá. Vamos transformar esse paralelogramo em dois triângulos. Traçando uma diagonal, pegando dessa ponta até a outra, né? De um vértice a outro. Então, nós temos agora dois triângulos, ou melhor, agora nós só temos um triângulo. Então, é só pegar a área do paralelogramo e dividir por 2. É justamente isso a área de um triângulo, que vai ser também a mesma área de um retângulo, só que dividida por 2, como nós podemos ver aqui no nosso esquema. Então, a área vai ser simplesmente isso, base vezes altura dividido por 2. Calculando a área deste triângulo aqui, que a base mede 10 metros e a altura mede 4, então nós vamos calcular. Então, nós temos aqui 10 vezes 4 dividido por 2. 10 vezes 4, 40. 40 dividido por 2, 20 metros quadrados. Losango. Então, nós temos aqui um losango, na qual nós temos a diagonal maior e a diagonal menor, né? Diagonal maior e diagonal menor. Aí agora nós vamos utilizar um retângulo para exemplificar isso melhor. Aí você percebe que nós temos um losango dentro de um retângulo e que, se você pensar direitinho, esse losango, esse retângulo foi dividido em 4 partes. E aqui nós temos, ó, percebe-se que cada parte do losango divide cada parte do retângulo em 2 partes, ó. Tá aqui uma parte, tá aqui outra parte. Então, o que leva-se a concluir que nós temos o quê? Que a área de um losango vai ser sempre a metade da área de um retângulo. É só comparando. Onde nós teríamos a base, temos a diagonal maior. E onde nós teríamos a altura, nós temos a diagonal menor. Então, é só pegar a área de um retângulo e dividir ela por 2. Então, a área de um losango é o quê? Diagonal maior vezes diagonal menor, vezes a altura, que seria a altura, né? Diagonal maior, diagonal menor, dividido por 2. Então, vamos aqui calcular a área desse losango, em que a diagonal maior mede 8 decímetros e a diagonal menor mede 4 decímetros. Então, vamos aqui. Então, a área vai ser 8 vezes 4 dividido por 2. 32 dividido por 2, 16 decímetros quadrados, como está aí. Agora vamos lá falando sobre trapézio. No trapézio, percebe-se o quê? Que no trapézio dá para transformar ele em um paralelogramo apenas duplicando-o. Como nós temos aqui, ó. Um trapézio, dois trapézios, fazendo-te um paralelogramo. Então, essa seria a base do paralelogramo, base maior mais base menor. Então, a área vai ser simplesmente base maior mais base menor vezes a altura. Porém, a área verde é o quê? É a área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividida por 2. Então, tá aqui nós temos o trapézio. E nós temos esse exemplo. Ok? Bom, espero aí ter ajudado de alguma maneira, né? Então, vamos resolver aí a lista de exercícios no formulário. Então,
Bons estudos a todos!